Boa tarde, pessoal, tudo bem? Olha só, a nossa aula de hoje é sobre funções de N variáveis, tá? Vai ser uma aula muito tranquila, não tem demonstrações, certo? São definições e exercícios, exemplos e exercícios. A gente vai usar bastante GeoGebra também, porque os desenhos que tem para fazer são desenhos que eu jamais conseguiria fazer à mão, certo? Então, a gente tem definição de funções de N variáveis, que é uma coisa que a gente já está habituado, porque eu dei a quarta aula para vocês sobre espaço Rn, certo? A gente tem também domínio de funções de N variáveis, curvas de nível e gráfico de funções. Gráfico de funções precisa de curva de nível, certo? Então, vamos lá, vou colocar os slides aqui. E aí, a gente vai começar com funções de N variáveis, tá? Vou só fazer uma comparação entre as funções que a gente via no cálculo 1 com o que a gente vai ver em cálculo 2. Tá? Tá, bora ver aqui. O que era que a gente tinha em cálculo 1? Pode colocar no quadro, por favor? O que a gente tinha no cálculo 1? Cálculo 1 a gente tinha uma função que ia de R em R, certo? E aí nós tomávamos elementos x no domínio, que por meio da função eram associados a elementos do contradomínio que formavam os elementos da imagem, certo? Vamos colocar um exemplozinho aqui, ó. F de x igual a 2x mais 1. O que a gente conseguia fazer com essa função aqui? Primeiro, domínio, né? Domínio de f. Qual que é o domínio de f? Todos os reais, né? A imagem de f para essa função aqui também são todos os reais. A gente conseguia calcular o limite tendendo a um ponto, limite tendendo a mais ou menos infinito, né? Então, por exemplo, limite quando x tendia a mais infinito de 2x mais 1, isso aqui resultava em mais infinito, certo? Derivada em função de x, de f de x, que é 2x mais 1. O resultado disso aqui era 2. Tá? A integral indefinida de 2x mais 1 em função de x. Isso aqui era o quê? X ao quadrado mais x mais uma constante, certo? E a gente usava também o teorema fundamental do cálculo para calcular ela quando ela fosse uma integral definida. E a gente também conseguia fazer o esboço do gráfico, certo? De uma funçãozinha que ia de R para R no R2, que é a soma dos N's dos nossos R's do domínio e do contradomínio, certo? X e Y, isso aqui seria o quê? Uma reta crescente, pouco inclinada, uma casa para cima, né? Certo? Aqui ela tocaria em quando y fosse igual a 0, em x igual a menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2, 2 com 2, menos 1, tá certo. E aqui uma casa para cima, quando x fosse igual a 0, y seria igual a 1. Até aqui tá tudo bem? Então, tudo isso vocês aprenderam a fazer no cálculo 1, né? O que a gente vai fazer agora são todas essas coisas, só que aqui no cálculo 2, para funções que vão de subconjuntos do Rn em R. Tá? Então, a gente pega elementos desse subconjunto aqui, que são elementos como, se ele está no Rn, x1 até xn, e leva pela função a elementos que eu posso chamar, por exemplo, de z, que vai ser um número real do contradomínio, e ele vai formar a imagem. Por que eu vou colocar z aqui? Porque hoje a gente vai falar de curvas de nível e de gráfico. E aí a gente vai trabalhar com isso no R2 e no R3. A gente não consegue desenhar isso acima de R2 e R3. A gente consegue fazer algumas coisas, por exemplo, como calcular o domínio,
calcular o limite, derivada, mas os esboços a gente não consegue fazer, certo? Tá. Então, para essas funções, como que a gente tem, sei lá, quais são os modelos que a gente usa e nitidamente a gente percebe que está trabalhando com funções de N variáveis? Olha, por exemplo, vou colocar uns exemplos aqui. A área de um quadrado, de um retângulo, que a do quadrado vai ser um só, uma variável só, mas a área do retângulo ela vai ser a função área calculada em, vou colocar aqui a base e a altura. E aí é dada pela multiplicação, né? Da base vezes a altura. Então, a área é uma função, tá? Que vai de R2 em R. Porque a multiplicação desses dois números reais vai resultar em um real. Desculpa, aqui é R, tá? De R2 em R, certo? A gente tem também, ó, o volume. Volume de um paralelepípedo. Como que é o volume? O volume ele depende de 3 variáveis, né? Comprimento, largura e altura. E aí a gente faz o quê? Multiplica, né? Comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, o volume é uma função que vai do R3 para o R. Certo? Até aqui tá tudo bem? Tá. Então, vamos dar uma olhada lá, que tem uns exercícios para fazer. Exercícios bem simples, só para vocês verem como que funciona as funções no R2, né? Negócio de substituição. Substitua no x e y. Aí a gente vai substituir na função. Tá. Funções de N variáveis reais. Uma função de N variáveis reais a valores reais é uma regra que associa cada ênupla, x1, x2 até xn, de um subconjunto A em Rn, um único elemento Z nos reais, certo? E aí tá aqui, ó, do jeitinho que eu escrevi lá. Terminologias. Escrevemos Z igual a f de x1, x2 até xn. É importante a gente saber que o f de x1, x2 até xn, ele sempre estará associado a Z. Por quê? Porque quando a gente estiver fazendo curvas de nível, a gente vai associar também o Z e esse f calculado nos pontos do domínio a constantes, tá? Então, olha só. A é o domínio, tá, da função f. A gente tem as variáveis independentes, que são x1 até xn. Z é a variável dependente, que aí ela vai depender dos valores de x1 até xn, tá? Para estabelecer o valor dela. E aí a imagem ela vai estar associada a Z, certo? O domínio ele vai estar aqui, ó, dependendo de x1 até xn, e a imagem a gente vai analisar o Z, certo? Vai estar lá Z igual a f de x1 até xn, igual a uma lei de formação. Aí a gente calcula e verifica quais são os valores que Z pode assumir, tá? Aqui tem alguns exemplos. O preço P de uma pizza depende do diâmetro e do número de ingredientes extras. Aí está aqui, ó, uma função que está indo de R2 para R, certo? O custo C de uma viagem de carro depende da distância e do preço P do combustível. C de D e P. Mais uma que está indo de R2 para R, tá? Ó, uma sorveteria vende casquinhas. O lucro L depende do número X de casquinhas de chocolate e do número Y de casquinhas de morango vendidas por dia. L de x e y é igual a 3x mais 2,5y menos 50. Gostaram dessa questão? Dá para colocar ela na prova? Calcule L de 40 e 30, certo? Parece até brincadeira, né? Por isso que o pessoal fala que cálculo 2 é mais fácil que cálculo 1. Tá, eu vou copiar esse exercício aqui. Aí ele dá uma lei de formação, que é o lucro em função de x e y, chocolate e morango, igual a 3x mais
2,5y menos 50. Então, vamos calcular essa letra A aí, que é L de 40 e 30. Vamos lá. Bora colocar aqui, ó. O que a gente vai ter que fazer? Aqui a gente tem o valor de x, aqui a gente tem o valor de y, que nem a gente fazia lá no cálculo 1, só que a gente tinha uma variável só, agora a gente tem mais de uma, 2, 3, 4. Então, L de 40 e 30 vai ser igual a 3 vezes 40 mais 2,5 é 5 sobre 2, né? Vezes 30 menos 50, certo? 30 vezes 40, 120. Mais 30 dividido para 2, 15, né? 15 vezes 5, 75. Menos 50. 75 menos 50, 25. 120 mais 25, 125 de lucro, certo? Até aqui tá tudo bem? Tá? Então, todo mundo consegue fazer isso aqui? Sim? Tá. Então, vamos para B. Pode colocar lá para mim de novo? Olha só. O que significa o menos 50 da fórmula? O que significa o menos 50 da fórmula? Ah, 145. Obrigada. Olha aqui, pode voltar para o quadro? Coloquei 125 aqui, ó. 145, tá? 25 mais 120. Obrigada. O que significa, então, o menos 50 da fórmula? Alguém sabe o que significa o menos 50 da fórmula? Se viesse na prova de vocês. Essa questão e a letra B, essa aqui valendo 4 e essa aqui valendo 5. O que significa o menos 50? O quê? É o quê? O custo de produção, né? Óbvio, porque quando for o início do trabalho deles lá, quando eles não tiverem vendido nada, 0, 0, né? 0 casquinhas de chocolate, 0 casquinhas de morango, só vai ter o prejuízo do capital, que é menos 50 que eles vão ter que cobrir vendendo, certo? Então, isso aqui é o quê? O capital. Certo? Ou o custo de produção. Tá. Coisas básicas da vida, né? Olha aí, ó. Letra C. A C é para substituir de novo. Pode voltar lá para mim? 20 de chocolate, 40 de morango. Ele quer saber o lucro, então é L de 20 e 40, né? Certo? Então, vai ficar aqui, ó. L de 20 e 40 igual. Vou fazer ali no outro quadro, tá? Acho que só tem esses exercícios também, que aí a gente já passa para o próximo. L de 20, 40, igual a 3 vezes 20, mais 5 sobre 2, vezes 40, menos 50, tá? Então, aqui vai ficar como? 3 vezes 20, 60, né? Mais 40 dividido para 2, 20. 20 vezes 5, 100, né? Menos 50. 100 menos 50, 50. 50 mais 60, 110. Tá ok? Então, a substituição ocorre dessa forma, no RN. Do mesmo jeito que a gente fazia lá no R1, né? Que era f de x igual a y e substituía o x. Igual a f de x igual a x 2x mais y mais x ao quadrado. Aí só substituía o valor lá. A gente faz a mesma coisa aqui para várias variáveis. Certo? Bora dar uma olhada nos slides. Aqui a gente vai ter o exercício 2. O exercício 2 eu posso escrever para você, mas vai dar um trabalho, eu acho que eu posso organizar. Ele diz que a sensação térmica S depende da temperatura real T em graus Celsius e da velocidade do vento, certo? A aproximação é, aí ele dá S de T e V, que nem essa formulazinha, e calcule a sensação térmica. Eu vou montar ela aqui, vou somar o que der para somar,
E aí a gente passa para a próxima, tá? Exercício 2. Claro que só a substituição não valeria tantos pontos numa prova, né? Mas, por exemplo, organizar o que dá para somar, dá para fazer, né? Ó, vamos ver aqui. S, de, T e V. Por exemplo, não vou querer que vocês saibam quanto que é o número elevado a 0,16, tá? Mas vocês podem escrever esse 0,16 de um jeito diferente, né? Então, aqui fica 13,12 mais 0,6215 vezes T menos 11,37 vezes V elevado a 0,16 mais 0,3965 vezes T vezes V elevado a 0,16. Certo? Bora dar uma olhada aqui, então. É para T igual a 10 e V igual a 20. Então, é claro que se fosse para escolher entre essa questão e aquela para cair na prova, eu colocaria essa aqui, né? Tá, então como que fica aqui? S de 10 e 20 é 13,12 mais 0,6215 vezes 10 menos 11,37 vezes 20 elevado a 0,16 mais 0,3965 vezes 10 vezes 20 elevado a 0,16, certo? Então, olha só, a gente consegue arrumar isso aqui, consegue arrumar isso aqui também. Depois dá para colocar em evidência isso aqui e somar o resultado disso aqui, né? Então, eu esperaria, pelo menos numa prova, que vocês fizessem essa organização. 13,12 mais, está multiplicando com 10, a vírgula anda uma casa, né? Então, 6,215 menos 11,36 vezes 20 elevado a 0,16 mais, aqui a mesma coisa, né? Então, 3,965 vezes 20 elevado a 0,16. Então, o que vocês fariam aqui? Somariam esses dois, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Não é muito difícil, né? Vai ficar 3, 3. Aqui a gente vai ter 9 e 1. E aí a vírgula. E aqui a gente isola o 20 elevado a 0,16 e faz essa subtração aqui, tá? Então fica menos 11,36 mais 3,965. Certo? Então, eu esperaria, pelo menos, que se fizesse essa conta, e essa conta aqui de dentro, aí o resultado poderia ficar com esse 20 elevado a 0,16. Tá? Bora dar uma olhada aqui, que eu acho que acabaram os exercícios. E aí a gente vai para o domínio de funções de várias variáveis, certo? Vou lá para o primeiro quadro. Pronto. Bora dar uma olhada aqui. Domínio de funções de várias variáveis. Tá?
Qual que é a definição? Seja F de um subconjunto contido em Rn para R, tá? Que leva elementos do Rn, x1 até n, até xn, por F a um valor, aqui eu vou chamar de x, tá? Por um valor z, para um valor z que está em R, o contradomínio. O domínio, do mesmo jeito que é no cálculo 1, o domínio de F será o maior subconjunto A de Rn para o qual F esteja definida. Certo? Igualzinho lá no cálculo 1, lá a gente fazia o quê? O domínio de F era os reais menos as restrições, certo? A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Porque agora a gente está indo nas funções vetoriais, a gente ia de R para o Rn, certo? Então, quando a gente olhava para as imagens, a gente olhava em cada uma delas. Agora a gente está fazendo o contrário. Então, quando a gente for calcular o domínio, a gente vai pegar o Rn com o maior número de pontos possível, que não dá problema na nossa f de x, tá? Eu vou dar um exemplo. Olha aqui. Digamos que eu tenho uma f de R3 em R, certo? Que ela é dada por f de x igual a xy sobre z, certo? Para x eu tenho todos os reais, né? Posso assumir todos os reais. Em y também, todos os reais. Mas em z eu não posso ter qual valor? 0, porque está no denominador. Então vai ser do mesmo jeito, só que agora a gente analisa todas as componentes, certo? Porque a gente está trabalhando no Rn, nesse caso aqui, no R3. Então a escrita do domínio ela vai ser a seguinte: domínio de f vai ser todo ponto do R3, isso significa x, y, z, que pertence ao R3, tal que é dada essa restrição, que z tem que ser diferente de 0. Então, vocês podem escrever z diferente de 0 ou xyz diferente de x, y, 0. Certo? Então, o z não pode ser 0. Os demais elementos podem funcionar. Independente do x e y, coloca aqui. Vai ser 3 e 5. 3 e 5. O z não pode ser 0. Tá? É isso. Agora a gente... claro. Aqui a gente também vai fazer o esboço desse domínio. O que vai ser o esboço do domínio? O domínio vai ser a sombra da tua figura que está no R3. Certo? Então, por exemplo, se tu tem aqui, no R3, um quadrado ó, 90. Tá. Onde que vai estar o esboço do domínio dessa superfície do R3? Vai estar aqui no x e y, certo? Vai ser a sombra. Se, por exemplo, eu tenho um buraco aqui, ó, onde esses elementos aqui não estão, a sombra aqui vai ter um buraco também, certo? A gente vai ter um quadrado com
um buraco no meio. Então, aqui vai ser, ó, o esboço do domínio desse espaço que eu tenho aqui em cima. Isso aqui está no R3. E esse aqui é o domínio dessa minha F, certo? Tá ok? E a imagem, ela vai estar associada a quem? Ao Z, né? Então, se eu tiver aqui, ó, um pontinho X e Y, tá? A imagem, ela vai ser dada aqui, ó, na mesma direção, lá no Z. Então, vai ser o valor de Z que está associado a X e Y. A gente vai ter Z igual a F calculada em X e Y, tá? Deu para entender? Tudo ok? Então, vamos lá, que nós temos exercícios para a gente fazer. Tá? A gente tem aqui, ó, domínio subentendido, tá? Quando o domínio de F não é dado explicitamente, é o maior subconjunto de Rn, onde a função está definida, resultando em um número real, tá? Aqui as restrições clássicas. Para o cálculo 1, para o cálculo 2, a mesma coisa. O denominador tem que ser diferente de zero, radicando de índice maior ou igual a zero, né? E de índice par. E o logaritmando maior do que zero. Importante, para as funções de duas variáveis, o domínio é uma região no plano R2, tá? Isso aqui, olha, uma função de duas variáveis, f de x e y, mas o esboço da superfície de uma função de duas variáveis vai ser no R3. Quando a gente fala de gráfico, eu vou lembrar disso, tá? Exemplo 1. A bilheteria de um cinema tem capacidade para 200 pessoas. A função, aí a gente tem aqui, olha, renda igual a pessoas que pagam inteira e pessoas que pagam meia, certo? Vai ser igual a 20p mais 15m, tá? E aí ele dá o domínio. O domínio vai ser p maior ou igual a zero, porque p maior ou igual a zero começa do zero, né? A possibilidade de as pessoas que pagam inteira não aparecerem, certo? E aqui a gente tem meias maior ou igual a zero, certo? E a soma tem que ser, a soma de pessoas que pagam inteira e meia tem que ser menor ou igual a 200, por quê? Porque a capacidade é de 200 pessoas, não pode ultrapassar 200. Bora ver como que a gente faz para esboçar esse domínio no GeoGebra? Vou colocar aqui no GeoGebra, tá? Tá, pode colocar aqui. O esboço é no R2, né? Aí ela foi para o lado errado, ó. Tá abrindo para o outro lado. Eu vou colocar aqui, ó. Aí a gente tem x maior ou igual a zero, e aí quando a gente vai colocar maior ou igual, a gente realmente coloca o maior e o igual logo em seguida, maior ou igual a zero. E aí eu quero também a outra variável maior ou igual a zero, certo? E eu quero a soma das duas menor ou igual a 200, né? Então eu quero x mais y menor ou igual a 200, certo? A interseção vai ser aqui, ó. Tá? Essa parte mais escura. Como que a gente faz para aparecer só essa interseção? A gente escreve assim, ó, x maior ou igual a zero, e aí a gente vai botar interseção, e aí a gente coloca o e comercial, 2 vezes. Coloca o e comercial e aparece o símbolozinho de interseção aqui, tá vendo? Aí coloca y maior ou igual a zero, aí de novo e comercial, e aí dá a interseção, x mais y menor ou igual a 200. E aí aparece só a interseção, tá? Ó, só aparece aqui que vai ser o domínio. Esse é o esboço do domínio da nossa função, certo? Vou tirar aqui do GeoGebra, tá? Tá, pode colocar nos slides. Tem também aqui embaixo, olha, o domínio dessa funçãozinha. Dentro da raiz, qual que é a nossa restrição? O que está dentro da raiz tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então, a gente escreve 100 menos x ao quadrado menos y ao quadrado maior ou igual a
0. Aí a gente passa quem? O x para o outro lado, aí vai ficar ou o menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, já para o outro lado, que aí fica positivo. Mas se eu passar esse 100 para esse lado aqui, vai ficar menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, maior ou igual a menos 100. Multiplica tudo por menos 1, isso aqui vai mudar de lado, né? Então, vai ficar menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, menor ou igual a 100. E o que que representa isso aqui? O que está escrito aqui, né? Uma circunferência de raio 10. E aí a gente pega todos os pontos dentro da circunferência, né? Porque aqui está o quê? Menor ou igual. Então, se vocês fossem esboçar o domínio dessa função, o que vocês escreveriam? Um disco de raio 10, só que rachurando todo o círculo. Por quê? Porque tem um menor ou igual lá, né? Certo. E aí a borda também seria toda fechadinha. Ótimo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o quê? Exercício 1. A profundidade de uma piscina é dada por... Aí tem a funçãozinha, onde x e y são as distâncias em metros a partir do canto noroeste da piscina. Qual a profundidade no centro? Qual a região do domínio? Então, a gente vai ter que esboçar. E o que isso significa fisicamente? Essa aqui é a perguntinha que eu coloco lá no final da prova, né? Então, fica aqui, ó, a região do domínio e o que isso significa fisicamente. Tá. Então, vamos lá. Tá. A profundidade em função de x e y é igual a raiz de 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E aí ele pede qual a profundidade no centro 0, 0. A P de 0, 0. Bora resolver aqui. P de 0, 0 é só substituir lá por 0, então vai ficar P de 0, 0 igual a raiz de 25 menos 0 igual a raiz de 25 igual a 5. Certo? Acho que ele dá lá metros, né? 5 metros. 5 metros de profundidade, certo? Até aqui tá tudo bem, né? Só substituição. Pode colocar o slide novamente, por favor? Qual é a região do domínio? Então, a gente vai ter que esboçar essa região. Tá. Pode colocar aqui no quadro de novo. Como que vai ficar a região do domínio? Aqui a gente tem que ter o quê? O que tiver dentro da raiz maior ou igual a 0, né? Então, como que fica? Vai ficar 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado maior ou igual a 0, certo? Aí eu posso passar isso aqui positivo para lá, então fica 25 maior ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Então, olha só. O que a gente tem aqui? A gente tem, claro, uma circunferência centrada em 0, 0 de raio 5, né? E quais pontos que a gente quer? Onde ele for menor do que o raio. Então, são os pontos de dentro, certo? As curvas de nível, elas se parecem muito com o esboço do domínio, tá? 5, 5, menos 5 e menos 5. Aí a gente rachura a bolinha para dizer que são todos os pontos dentro dela, tá? Até que tá tudo bem, né? E aí ele pede para a gente descrever fisicamente o que está acontecendo. Tá. Me digam o seguinte, eu falei para vocês que
Esse P de x e y ele estaria associado a quem? Ao z, que dá o quê? Altura, certo? Se, por exemplo, eu pegar um ponto x e y na borda dessa circunferência, que seria a borda da piscina. E aí, fisicamente, se isso aqui é o domínio, a nossa piscina vai ser o quê? Redonda, certo? E se eu pegar um ponto na borda dela, qual que vai ser a profundidade? Bom, se eu pegar um ponto na borda, o raio vai ter que ser igual a 5. Então, a soma dos quadrados tem que ser igual a 25, certo? Então, ali vai ficar P de x1, y1, x1 e y1 em qualquer ponto na borda, tá? Vai ser igual a raiz de 25. Eu posso colocar menos 1 em evidência, então fica menos x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Aí eu vou colocar x1 e y1, e na borda essa soma aqui vai dar 25. Então, isso aqui vai dar 25 menos 25 igual a 0. Isso significa que na borda não tem profundidade. E à medida que a gente se aproxima da onde? Do centro, ela vai ganhando profundidade, certo? Isso em Z ficaria como? Circunferências que iriam diminuindo à medida que a gente diminuísse o Z, certo? Começaria aqui, olha, e iria para Z. Até aqui está tudo bem? Está tudo certo? Tá. Então vamos lá, eu acho que tem mais um exercício lá ou não? Pode voltar para mim? Tem. A temperatura ideal em graus Celsius para assar um doce depende da altitude H e da umidade U. E é dada por aquelas situações que só tem no livro de física, né? Ó, T de... Aí eu tenho em função da amplitude da umidade é igual a log natural de 100 menos 20H menos U. Aí ele pede para a gente determinar, aí não é esboçar, né? É só determinar o domínio e interpretar fisicamente, certo? Então, vou colocar aqui, ó, exercício 2. Aí ele coloca T em função da amplitude e da altitude e da umidade, que vai ser igual a log natural de 100 menos 20H menos U. Bora dar uma olhada aqui. Para determinar o domínio. Dentro do log natural, aqui tem que ser o quê? Estritamente maior do que 0, né? Então, 100 menos 20H menos U tem que ser estritamente maior do que 0. Aí eu posso isolar o H, como eu também posso isolar o U, né? Para mim é mais fácil isolar o U, que eu não vou precisar dividir por nada, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu deixo aqui, ó, menos U maior do que. Aqui vai ficar menos 100 e aqui vai ficar mais 20H. Posso multiplicar tudo por menos 1. Tá? Então, aqui vai ficar positivo. Isso aqui vai mudar de lado. A gente vai ficar com 100 menos 20H. Tá, o que isso significa fisicamente? Aqui é o quê? Altitude. E isso aqui é o quê? Umidade. Isso tem que fazer sentido na realidade também, né? Quanto mais eu aumentar a altitude, o que acontece com U? Menor é a umidade. Então, quanto maior for a altitude, menor vai ser a umidade, certo? E como que eu escrevo? Como que, se eu quisesse, ele não pediu para esboçar, mas se eu quisesse esboçar esse domínio aqui, como que eu esboçaria? Posso colocar uma variável em função da outra, né? Nós só temos duas, U e H, então eu posso chamar U aqui de Y, tá? E no lugar do X eu posso colocar H. Se isso aqui fosse igual, isso aqui seria o quê? Uma reta decrescente deslocada 100 casas para cima, né? Então, seria assim, certo? Para H igual a 0,
para h igual a 0, a gente teria u igual a 100. Para u igual a 0, a gente teria h igual a 100 sobre 20, né? Se eu multiplicar aqui, ó, por 100 sobre 20, que é quanto? Quanto é que é 100 dividido para 20? 5, né? Então, aqui, 5. Tá. Então, ficaria assim. Só que percebam, u, ele é o quê? Menor do que essa reta, né? Então, seriam todos os pontos abaixo dessa reta. Certo? Tá bom? E aqui é estritamente menor, né? Então, a gente rachura a reta, porque a reta não faz parte do nosso domínio, tá? Então, fica assim, ó. Deu para entender? Pronto. Então, vamos lá. Eu acho que tem mais alguns exercícios para esboço de... Bora dar uma olhada aqui. Determine e esboce o domínio das seguintes funções, tá? E a mesma coisa. Ali a gente tem uma raiz, um log e uma raiz no denominador. Para mim, essa é a parte mais bacana do cálculo 2, esses desenhos aí. E a parte mais bacana do cálculo 1 é aquela final que tem que fazer o esboço do gráfico, com derivada, máximos e mínimos, tão bonitinho, né? É o que faz sentido no cálculo. Cálculo é para estudar isso, né? Como que a função se comporta. Então, vocês têm que saber como ela se comporta. É muito bonitinho. Aqui, ó, exercício 4. Como que a gente pulou do exercício 2 para o exercício 4? Vou colocar 3 aqui, tá? Exercício 3. Tá. Determine e esboce o domínio das seguintes funções. A. F de x e y igual a raiz de x mais y. Tá. Isso aqui é simples, né? Bora dar uma olhada aqui? Dentro da raiz tem que ser maior ou igual a 0, então fica x mais y maior ou igual a 0. Aí eu posso pegar o x e passar subtraindo. Então, o y ele tem que ser maior ou igual a menos x. Como que fica o desenho disso? São todos os elementos acima da reta y igual a menos x. Então, a gente desenha assim. Se não desenhar direitinho lá, eu vou descontar ponto de vocês. Y e x. Até aqui tá tudo bem, né? Bora olhar a próxima? Log natural de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. B. Aqui é f de x e y. Tá. Para onde que a gente olha no domínio? Para cá, né? Tem que ser o quê? Estritamente maior do que 0. Então, é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 maior do que 0. Aí eu posso pegar isso aqui e passar para lá, né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser maior do que 1, certo?
Se isso aqui fosse igual, qual que seria uma circunferência de centro em 0, 0 e raio 1. Só que aqui é estritamente maior. Então, como que a gente faz essa nossa circunferência? Tracejada, né? Certo? E aí, o quadrado dessa soma aqui, a soma desses quadrados, tem que ser maior do que 1. Então, os elementos, eles não estão dentro da circunferência, né? Eles estão fora, tá? Ótimo. Então, a gente pinta fora. São todos os pontos que têm raio maior do que 1, né? Do centro até qualquer ponto em que o raio ultrapasse. Maior ou igual. Certo? Pronto. Pode colocar lá a próxima? 1 sobre 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Tá, bora dar uma olhada aqui? Bom, a gente tem um elemento no denominador, então ele tem que ser diferente de 0, e aqui dentro da raiz tem que ser maior ou igual a 0. Então a gente vai considerar só estritamente maior, porque ele não pode também dar 0 ali no denominador. Aí fica 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado maior do que 0, certo? Esses elementos eu posso passar para o outro lado positivo, então fica 4 maior do que x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí o esboço disso fica como? Todos os pontos aqui é 2, né? É tracejado, porque é estritamente menor. E aí a gente rachura a bolinha, que são todos os pontos que têm a distância do centro até ele menor do que 2. Certo? Deu para entender, pessoal? Tá tudo ok? Então vamos lá, que a gente vai falar agora então de curvas de nível. Curvas de nível ou mapa de contorno. Aí curvas de nível, porque a gente escreve ela no R2 e a gente define ela só para o R3 e o R2, tá? E mapa de contorno, porque ela vai contornar a superfície que está no R3. Vou colocar aqui. Não, vou lá para o primeiro quadro. Curvas de nível. Tá. Como que vai ficar a definição das nossas curvas de nível? Vou colocar aqui definição. Seja ou sejam alfa não, vou colocar f de Rn em R e K pertencente ao domínio, não, à imagem de F. Porque esse K ele vai estar associado a Z e a F calculada nos pontos, tá? E é por isso que ele vai fazer parte da imagem. Então, as curvas de nível serão dadas
pelo conjunto curva de f igual... peraí, aqui, ó. R2, tá? A gente não tem curva de nível no R, a gente também não tem curva de nível no R3. A gente consegue superfícies de nível no R3 para o R4, mas não é o nosso conteúdo. A gente está com curvas de nível, tá? Curva de nível ela é sempre no R2. E aí o esboço do gráfico é onde? Na soma dos expoentes. Nesse caso seria no R3, tá? Então a curva de nível ela vai ser todo ponto x e y pertencente ao domínio de f, tal que f de x e y seja igual a k, certo? Isso aqui é o quê? Os elementos da imagem, e aí k vai ser igual aos elementos da imagem, certo? Bom, agora tem uns exemplos lá e tem os exercícios para a gente fazer. Bora dar uma olhada. Curvas de nível. Uma função, seja f de x, y, uma função de duas variáveis, e k pertencente à imagem de f. A curva de nível de f associada ao nível k é dada por esse conjunto. A interpretação é a projeção do plano x e y, certo? Eu mostrei para vocês lá a projeção no plano x e y, a gente fez lá no início, da interseção do gráfico com o plano horizontal z igual a k. Então, a gente vai ter o z igual a essa constante, cortando a superfície de nível, e aí a figura que formar, quando a gente cortar, e a gente vai cortar horizontalmente, tá? Porque se a gente faz z igual a uma constante, a gente corta a superfície horizontalmente, certo? Ó, z igual a k, não tem variável ali, é só z igual a uma constante. Cortou horizontalmente, a gente vai ter uma figura. A sombra dela em x e y vai ser a nossa curva de nível, tá? Então, aqui, como que a gente faz isso aqui algebricamente? É só substituir o z por k. E aí, atribuir valores. 1, 2, 4, valores reais, 0,5. Aqui, ó, conjunto de curva de nível é um mapa de contorno. Útil para visualizar relevo, tá? E a altura ela é constante. Exemplo aqui, olha, uma montanha. Seja f de x e y igual a 100 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Se eu mostrar isso aqui para vocês no GeoGebra, eu não vou colocar esse 100 aqui não, senão vai ficar muito feio, vai ficar muito grande. A altura de uma montanha em metros, vou colocar um 10 ou um 13. Curvas de nível igual a 100 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, igual a k. E aí, olha só, o que ele fez aqui? Só passou o 100 aqui para o lado do k, multiplicou tudo por menos 1. E aí ele ficou com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100 menos k. O que seria isso aqui? Uma circunferência, né, de centro em 0, 0 e raio raiz de 100 menos k. Tá? E aí ele fez aqui, olha, uma curva de nível. A curva de nível que ele quer é quando k é igual a 100. O que aconteceu aqui? Ele substituiu o k por 100, ficou 0. E aí, nesse caso, o que resulta? X ao quadrado, y ao quadrado igual a 0, o ponto 0, 0, que seria o pico da montanha, nesse caso. Tá? Para k igual a 75, aparece a circunferência de raio 5. Tá? Então, na altura 5, quando ele corta, tem uma circunferência. Seria uma montanha... Pode colocar aqui no quadro para mim? Por favor? Pode colocar no quadro? Obrigada. Seria uma montanha, né? E aí, aqui, em x e y igual a 0, 0, ele teria o pico da montanha, certo? Para k igual a 100. Porque quem é k? Z. K é igual a z, que é igual a f de x e y, certo? Então, aqui para 0, 0, a gente teria o pico da montanha. Ele usou k igual a 75, né? Então, quando ele tivesse aqui, ó, 100, vamos dizer que 75 está bem aqui, ele teria um raio igual a 5, tá? Então, o raiozinho dessa circunferência, que seria cortada por um plano K igual, ou Z igual
a 75, aqui a gente teria um raio igual a 5, certo? Tá. Bora voltar para os slides. Acho que tem como eu botar no GeoGebra para vocês verem. Só vou colocar no GeoGebra, tá? Pronto. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Daí eu não vou colocar o 100, eu vou colocar x ao quadrado. Acho que era 100. Eu vou colocar 20 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Certo? Tá aí, ó. E aí, para cada valor de z igual a uma constante, por exemplo, eu vou colocar o k como sendo uma constante e vou colocar z igual a k. E aí a gente tem ele cortando ela, certo? E cada interseçãozinha dessa ali, ó, cada interseção geraria uma curva que a gente desenharia no R2, tá? Com raios diferentes. A gente pode pedir a interseção aqui, ó, do plano com a superfície. Aí seriam essas curvas aí. Ó, essas curvas lá, que mudariam de raio, elas seriam desenhadas no plano x e y. Isso se chama curva de nível. A gente vai fazer isso agora, tá? Aqui ele tem, olha, cadeia de montanhas. Nesse caso, seriam o que se parece com uma cela, tá? E aí, as curvas de nível, olha, quando k igual a 0, ele tem y igual a mais ou menos x. E em cada quadrante, ele tem um valor positivo ou negativo para k, certo? Só que o k ele é associado a quem? A z. Então, se eu tenho valores negativos, por exemplo, para o terceiro e para o primeiro quadrante, isso significa que todos os pontos vão estar onde? Abaixo do plano x e y. Porque se k é negativo, então eu vou ter os pontos abaixo do plano x e y. Agora, se no segundo e no quarto quadrante a gente tem números positivos, o que acontece? Eles estão acima, tá? Eu vou colocar no GeoGebra de novo para vocês verem esse, que esse aí é bonitinho. É x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Olha como ele aparece ali, ó. Percebam que aqui a gente tem o quê? Uma boa parte aparecendo em cima, tá vendo? Isso aqui é para quando k é maior do que 0. E o que está aparecendo embaixo é quando k é menor do que 0. E aí, quando a gente vai escrever isso, aparecem as hipérboles, né? Só que as hipérboles para k positivo, elas aparecem acima. Então, elas vão crescendo. E para k negativo, para baixo. E aí elas ficam opostas, olha, uma aparece aqui em y e a outra aparece em volta de x. Isso é quando a gente troca y igual a 1 sobre x e quando a gente coloca x igual a 1 sobre y. Certo? Aí aparece desse jeito. Para valores positivos e negativos em k. Então não precisa ser 1, pode ser o k positivo e negativo. Aí vai mudar aqui, tá? É isso. Aí a gente vai tentar desenhar essas coisinhas também, tá? Tentar. Olha só, aqui a gente tem o quê? A produção de café numa fazenda varia com a altitude e a quantidade de adubo Y em toneladas, tá? E aí tem uma funçãozinha e aí ele pede uma curva de nível. Quando eu pedir para vocês as curvas de nível, vocês têm que fazer pelo menos 5. Coloca lá igual a k, calcula em 0, em 1, em 2, em 3, em 4. Calcula em um número negativo também para ver se funciona. Às vezes não precisa, que não tem. Aí tu vai ter que olhar para a imagem, né? Por exemplo, se eu tiver z igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, eu não vou ter imagem negativa, né? Porque vai estar z igual a uma raiz. Não tem imagem negativa, certo? Aí tu vai colocar o k e tu vai atribuir valores positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Mas se eu te der lá z igual a x mais y, aí tem como ter números negativos. Então, tu pode substituir por números negativos. Certo? Então, aqui eu estou pedindo uma curva de nível. Esboce a curva de nível para P igual a 50. Esse 50 ele vai ser o quê? Tanto o valor para a curva de nível no R2, quanto a altura. Então, eu posso escrever a curva de nível no R2, como eu também posso escrever
o mapa de contorno, escrever ela na altura no RN, tá? Então, vou colocar aqui no R3. Coloca lá no primeiro quadro para vocês. Ah, tá limpo. Então, exercício. Exercício 1 de curvas de nível. Então, aqui a gente tem P de x e y igual a 50 mais 10x mais 5y menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Então, aqui no item A, eu quero para P igual a 50. Bora dar uma olhada aqui. Como que vai ficar quando P for igual a 50? A gente vai ter 50 igual a 50 mais 10x mais 5y menos x ao quadrado menos y ao quadrado, certo? Já dá para identificar que figura é essa aqui? Ou não? Aqui dá 0, né? E aí eu posso fazer o quê? Multiplicar todo mundo por menos 1 para isso aqui ficar positivo. Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x menos 5y igual a 0. Já dá para identificar o que é isso aqui? O que a gente precisa fazer aqui? Completar quadrado, né? Isso aqui é uma circunferência, né? Tá. Então, olha só. Aqui vai ficar como? X ao quadrado menos 10x. 10 dividido para 2. 5 elevado ao quadrado. 25. Esse 25 que eu somei, eu tenho que subtrair depois, né? Não pode esquecer. Mais y ao quadrado menos 5y. 5 dividido para 2 elevado ao quadrado. Vai ficar 25 sobre 4, né? Mais 25 sobre 4. Aqui eu vou ter que subtrair depois, né? Tá. Então, se eu subtrair aqui, eu posso passar para o outro lado positivo, né? Então, aqui fica como? Fica 25 mais 25 sobre 4, certo? Quanto que vai dar essa continha aqui? 4 vezes 25, 100, né? 100 mais 25, 125. Tá. Então, aqui fica como? X menos 5 ao quadrado mais y menos 5 sobre 2 ao quadrado igual a 125 sobre 4. Isso aqui é uma circunferência de centro 5 e 5 sobre 2. Certo? E raio. Qual que vai ser o raio? Raiz de 125 fica 5 raiz de 5, né? E aqui, sobre 2, né? 5 raiz de 5 sobre 2. A raiz de 5, ela está entre quais números? Entre raiz de 4 e raiz de 9, né? Então, ela está entre 2 e 3. Quase que dá para dividir ela pelo 2, né? 2, alguma coisa. Então, vai ficar 5, alguma coisinha, certo? Então, a nossa figura, ela ficaria como? É uma única curva de nível, tá? E depois eu vou escrever ela como mapa de contorno. Então, curva de nível, eu vou escrever ela aqui no R2, tá? Centro 5 e 2,5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2,5, tá? Isso aqui vai ser um pouquinho maior do que 5, então vai ultrapassar aqui, certo? Então, a gente vai ficar com isso aqui. Em que altura isso aqui está acontecendo? A altura P igual a 50, porque P é igual a P de x, que é a altura Z, certo? Então, essa curva de nível, ela está na altura P igual a 50, tá? Então, ela está, sei lá, digamos que aqui é 50, ela está nessa altura aqui, certo?
Tá. Aí ele pede no item B para a gente calcular P igual a 70. O que vai acontecer na curva de nível quando P é igual a 70? Aí, olha só, observa que a gente está pegando um número maior do que 50. A gente quer saber o que acontece quando a gente aumenta a altura, né? Quando a gente aumenta a altura, se está diminuindo ou se está aumentando. Porque se estiver aumentando, então a nossa figura vai ser assim. Se estiver diminuindo, ela vai ser assim, certo? A gente vai aprender a fazer isso quando a gente estiver falando de gráfico. Inclusive, daqui a pouco a gente já tem que começar a falar de gráfico. Então tá, aqui é o 50, né? Se for 70, vai ficar 70 igual a 50 mais 10x mais 5y menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Veja só, a única coisa que vai mudar aqui é quando eu passar esse 50 para cá, que aqui vai dar 20. O resto de completar o quadrado vai ser a mesma coisa, até porque eu tenho que ter o mesmo centro, certo? Inclusive aqui, ó, eu deveria ter colocado lá no centro direitinho. Que olha, o centro está aqui ó, no primeiro quadrante, né? Então o centro está bem por aqui. Aí eu preciso fazer aqui ó, em volta do centro, certo? Tá? Então tem o centrozinho dele bem aqui, que não é em Z. Tá. Então, quando a gente completar quadrado, a gente vai chegar nesses mesmos valores. E vai sobrar um valor que a gente vai jogar lá para o outro lado. O que vai acontecer com esse valor? Ele vai subtrair o 20 que está aparecendo aqui no 70 menos 50. Então, a gente vai ficar, depois de desenvolver tudo isso, eu deixo para vocês verificarem se está certo, vai ficar x menos 5 ao quadrado mais y menos 5 sobre 2 ao quadrado igual a, do outro lado vai ficar 125 sobre 4. E aí, por que aqui vai ficar menos 20? Porque eu vou deixar isso aqui positivo, então eu vou multiplicar tudo por menos 1. Então, aqui vai ficar menos 20, tá? Vai ficar menos 50 e aqui vai ficar menos 70. Eu vou passar esse aqui positivo, vai ficar menos 70 mais 50, que vai dar menos 20, tá? Então, aqui desse lado vai ficar menos 20, certo? Quanto que vai dar esse raio aqui? Olha, o centro é o mesmo. Quanto que vai ser o raio? Aqui vai ficar quanto? 4 vezes 20, 80, né? Vai ficar 40 aí? Quanto? 45, né? 80, 90, 120. Tá certo. 45 sobre 4. Então, esse raio aqui é maior ou menor do que o raio que a gente tinha aqui? Menor, né? Então, aqui, olha, quando a gente estiver na altura 70, que é a altura 70, o raio vai ser menor. E à medida que a gente for aumentando, vai diminuindo, né? Aumentando o valor, então, a gente teria um valorzinho pequeno até chegar lá em cima, certo? Então, assim são as curvas de nível. Essa curva de nível, ela seria como? Mais aqui assim, né? Essa aqui para P igual a 50. Essa aqui para P igual a 70. Deu para entender? Então, eu peguei a curva de nível com P igual a 50 e 70 para perceber o que estava acontecendo. Então, isso aqui seria com concavidade voltada para baixo, certo? Se eu pegasse a 70 e ela fosse maior, significaria que ela estaria aumentando e a concavidade seria para cima. Deu para entender, pessoal? Bora dar uma olhada lá no que tem para fazer ainda, que agora a gente tem que falar de gráficos. Nos gráficos a gente vai fazer curva de nível, tá? Então, olha só. Essa aqui é bacana também. Vou fazer para 100 e para 50, tá? A intensidade do sinal I de um farol num ponto x e y no mar é igual a essa formulazinha. Esboça as curvas de nível para I igual a 100, 50, 25 e 10. Onde o sinal é mais forte. Aí, olha só. Onde o sinal é mais forte. Isso aqui é a típica pergunta que eu colocaria numa prova de vocês lá no final, só para vocês, né, tirar o meio ponto
para separar os homens dos meninos, né? Olha aqui, ó. Onde o sinal é mais forte? Acima dos homens e dos meninos. Onde o sinal é mais forte? Tá. Aí o que vocês teriam que fazer? Quem que é a intensidade do sinal? É o I. E a gente tem I igual a 100, 50, 25 e 10. É onde I é igual a 100. Então, aqui nem precisaria responder a questão para responder a perguntinha do final. Né? Que a intensidade está aí. Onde o sinal é mais forte? Onde a intensidade é igual a... Certo? Aí só calcular. Tá bom? Então tá. Aqui seria a curva de nível novamente. A gente teria uma figura. Eu acho que é melhor a gente passar para gráficos. Tá? A gente vai fazer isso aqui de novo para gráficos também. Vou só colocar a definição de gráfico e a gente vai fazer. E aí, depois que eu colocar a definição de gráfico, tem um passo a passo para desenhar o gráfico utilizando as curvas de nível, tá? Que é muito mais fácil do que o gráfico que vocês faziam lá no cálculo 1. Eu acho que eu já defini esse gráfico aqui. Inclusive, quando a gente falou de funções vetoriais, eu falei que essa fórmula não funcionava para funções vetoriais quando a gente estava lá no R3, indo de R para R3. Então, é assim, ó, gráfico de funções de 2 ou 3 variáveis? De 2 variáveis. Gráfico de funções de 2 variáveis. Aí, como que fica isso aqui? A definição. Pode colocar no quadro de novo. Definição. Então, seja f aqui indo de R2 para R. E eu lembro que eu defini o gráfico para vocês como sendo, a gente não esboça mais, a gente consegue definir no Rn, aí é Rn menos 1, e aí o gráfico ele aparece onde? No somatório, né? Então é Rn menos 1, mais o 1 do R aqui, que fica ele escrito no Rn, certo? Então aqui tem o R2, se eu quero o gráfico dessa função, é 2 mais 1, então o gráfico dela vai ser no R3, certo? Então, seja essa função, o gráfico de f é dado por Q de x, yz igual a 0, de modo que seja possível isolar o z e escrever ele como f de x e y, certo? Então, a gente estabelece uma funçãozinha que fica x, y, z igual a 0, e aí a gente consegue isolar o z em função de x e y, certo? Então, vamos lá. Aí, aqui nos slides, eu tenho para vocês o passo a passo, tá? Bora dar uma olhada. Como esboçar, não mentalmente, vocês vão fazer no papel, tá? Use as curvas de nível, tá? Então, vocês vão usar as curvas de nível e vocês vão precisar fazer também a interseção com os planos zx e zy. E para fazer a interseção, vocês vão precisar zerar x e zerar y, tá? E verificar as simetrias, certo? Então, olha só, aqui tem um exemplo do paraboloide, que a gente fez alguns aqui, né? Vários, na verdade. E aqui tem um exercício. Eu acho que eu vou deixar... Como esse exercício aqui é só substituição, de escrever o formato do fundo da piscina, e, obviamente, isso daqui vai ser uma elipse, né? Então, a gente pode passar para a próxima.
Essa aqui é o que eu falei para vocês, olha. Quando a gente colocar igual a K, a gente vai ter o quê? K igual a x e y. A gente vai passar o x dividindo, aí vai dar as hipérboles. Aquelas hipérboles. E aí, para K positivo, a gente vai ter ela em 2 quadrantes e para K negativa em outros 2 quadrantes. Aí, para negativa, ela vai estar caindo para baixo e para positivo, ela vai estar subindo. Aí, é por isso que ela fica que nem uma sela de cavalo, que tem uma parte para cima e uma parte para baixo, certo? Aí, aqui tem os exercícios para a gente fazer, tá? Vamos lá. Exercício 5. F de x e y igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá. O que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, as curvas de nível, né? Bora dar uma olhada aqui. Então, a gente vai chamar f de x e y de k, igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. O que isso parece para vocês? Circunferências, né? Mas vocês não podem cair no erro de chegar e escrever logo um paraboloide, ou para cima ou para baixo, porque esse aqui vai dar diferente do que a gente estava fazendo aqui. Percebam porque quando a gente fizer a interseção, vocês vão ver que vai ser diferente. Olha só, vou pegar aqui k igual a 0. Quando k for igual a 0, eu vou ter o quê? X igual a 0 e y igual a 0. Porque eles são é uma soma positiva, né? De 2 números positivos. Isso aqui tem que dar positivo. Não tem como isso aqui dar 0 se eles dois não forem iguais e iguais a 0, né? Então, x e y igual a 0, 0, tá? Então, na curva de nível de vocês vão ter o pontinho 0, 0 para cá igual a 0, certo? E se k for igual a 1? E aí eu pergunto a vocês, tem como esse k ser negativo? Eu falei para vocês lá, né, para a gente olhar para as imagens. K seria o meu z, que é o meu f de x e y. Esse k não pode ser negativo por quê? Ele é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Por ser uma raiz quadrada, a gente já sabe que as imagens vão ser positivas, certo? Então tá, para k igual a 1, a gente vai ficar com 1 igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Posso passar o quadrado dos dois lados, né? 1 igual ao módulo de x ao quadrado mais y ao quadrado, só que é uma soma positiva, então só a parte positiva, né? X ao quadrado mais y ao quadrado. O que é isso aqui? Circunferência de centro em 0, 0, raio 1. Então, isso aqui para k é igual a 1. E para k é igual a 2? A mesma coisa, né? E aí vai aumentando, certo? Então, aqui ia ficar 2 igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui seria o quê? 4 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí percebam que nas outras que a gente fez não tinha a raiz, né? Se não tinha a raiz, quem seria o raio nesse caso? Seria a raiz de 2, né? E agora não, como a gente passa ao quadrado, fica o módulo lá do outro lado, a gente assume o positivo, a raiz aqui é 2. Então, significa que esse aqui está crescendo mais rapidamente do que os outros. É por isso que ele vai ser diferente. Olha aqui, ó. Aqui para cá, igual a 2. Então, raio 2, raio 1, e aqui 0, né? Tá. Então, já dá para perceber que quando K aumenta, o raio aumenta, certo? E aí vocês poderiam chegar aqui e querer desenhar o quê? Né? E não é para fazer isso. Primeiro, a gente tem que fazer a
interseção, certo? Para ver como que ele se comporta, a interseção dele com zx e zy. Tá. Primeiro a interseção com o plano zx. Certo? E aí, no plano zx, y é igual a 0, né? Então, vai ficar assim, ó. Opa, z, que vai ser meu f de x e y, igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, que aqui vai ser 0, né? Quem que é a raiz quadrada de x ao quadrado? O módulo, né? Então, z vai ser igual a módulo de x. Então, essa interseção vai ser assim, né? Certo? A mesma coisa para o plano zy. Quando a gente zerar o x, a gente vai ter o módulo de y. Então, vai ficar o plano zy, quando x é igual a 0, e aí z é igual a raiz quadrada de 0 ao quadrado no x mais y ao quadrado, certo? Então, z vai ser igual ao módulo de y. E essa interseção aqui entre z e y vai ser também o módulo. Certo? Então, agora a gente consegue desenhar a nossa superfície no R3. Certo? Que a gente tem as curvas de nível, a gente está vendo que está crescendo, então a concavidade virada para cima, e a gente tem essas duas interseções, tá? Então, como que fica o gráfico? X, Y e Z. Aí aqui a gente teria as interseções, né? Certo? Para lá e para cá. Para o outro lado também. Deixa eu abrir mais esse aqui. Certo? Então, a gente teria, olha, as nossas curvazinhas aqui, ó, no cone. Deu para entender? Olha, as interseções são retas, né? O módulo. E aqui a gente tem as nossas curvas, que aí quando ela vai diminuindo, ela chega em 0. E a imagem é sempre positiva, né? Maior ou igual a 0. Tá tudo ok? Então, vocês conseguem fazer, né? Já conseguem fazer. Deixa eu dar uma olhada. Pode voltar para os slides, por favor? Dá tempo de fazer a segunda também. Olha, essa C é muito bacana. Vou fazer a segunda e deixar a C para vocês. Eu vou dizer como é que vocês têm que fazer, tá? Tá. Primeiro as curvas de nível, né? Então, o que a gente vai fazer? K igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, certo? Vamos deixar isso aqui positivo, né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 menos k. Olhando para a imagem, quais são os valores que k não pode assumir? Maiores que 4, né? Porque se a gente tiver igual a 4, a gente ainda vai ter o 0 aqui, que resulta num ponto. Mas se eu tiver valores maiores que 4, por exemplo, 5, aqui eu vou ter 4 menos 5, que é menos 1. Mas desse lado eu tenho uma soma positiva. Então, eu não posso ter um número negativo desse lado, certo? Então, a imagem está indo de menos infinito até 4, certo? Então, aqui a gente já poderia calcular para k igual a 4, né? Que a gente já sabe que ele é o limite que a gente pode chegar. Então, para k igual a 4, nós vamos ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. Então, pontinho aqui para k igual a 4. E à medida que a gente for diminuindo o k, o raio vai aumentando, né? Para k igual a 3,
a gente vai ter 1. Para cá igual a 2, 2. Para cá igual a 1, 3. Para cá igual a 0, 4. Para cá igual a menos 1, 5. Para cá igual a menos 2, 6. Então, à medida que a gente diminui o K, a gente aumenta o raio, né? Então, olha. 3, 2, 1, e aí 0, menos 1, tá? Três, 2. Certo? E aí falta pra gente o quê? As interseções, né? Tá, ainda tem tempo. Plano x, z, que é quando o y é igual a 0, certo? Então, a gente vai ficar com z igual a 4 menos x ao quadrado menos 0 ao quadrado. Então, aqui vai dar 0. O que é isso aqui? Uma parábola com concavidade virada para baixo, 4 casas deslocada para cima, né? Deslocada 4 casas para cima. Então, aqui, ó, 4, parábola com concavidade para baixo, certo? No plano YZ, quando x é igual a 0, z vai ser igual a 4 menos 0 menos y ao quadrado. Tá? E aí, como que eu desenho isso aqui? Opa, isso aqui é x e aqui é z. Aqui é y e aqui é z. A mesma coisa, né? Concavidade virada para baixo, deslocada 4 casas para cima. Então, agora a gente consegue desenhar. O gráfico de f de x e y igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Tá. Então, começa em 4, né? Com um pontinho. As interseções são parábolas, certo? E aí a gente tem o quê? Aqui z igual a 4. Que à medida que o K ele vai diminuindo, e o K ele é o Z, então os tamanhos das circunferências vão aumentando. Paraboloide com cavidade para baixo, né? Certo? Tá tudo certo até aqui? Bora ver o outro exercício? Acho que não vai dar para eu fazer, mas eu posso falar para vocês o que acontece com ele. Aqui, ó. Vocês vão substituir isso aqui por K, certo? E aí, olha só. Quando vocês passarem o x para o outro lado, vocês vão ficar com menos módulo de x, certo? Então, o que deveria ser assim, com o menos vai ficar para baixo. Mas ele vai ser deslocado pelo K, casas para cima, certo? Então, vocês vão ficar com ele assim, deslocado para cima. Só que a gente tem módulo de y é igual a menos módulo de x. O módulo me diz o quê? Que eu vou adotar positivo num certo intervalo e negativo no outro. Então, ele vai se espelhar. O que acontece aqui em cima vai acontecer embaixo, certo? Deslocado para cima. Então, as curvas de nível elas vão ser mais ou menos assim. Ó. Por que ela vai virar? Por causa do menos. A gente vai ter K menos módulo de x. Por causa do menos, ela vai virar. Por causa do K, ela vai se deslocar, certo? Por causa do módulo de y, a gente vai adotar essa parte de cima e essa parte de baixo, tá? Porque ele vai pegar a parte positiva e a negativa de um intervalo até outro intervalo, certo? E aí as curvas vão ser todas assim.
E aí no R3, se vocês quiserem ver no GeoGebra, vai ser... Vocês querem ver? Então, vou colocar aqui. Eu vou colocar no... Ah, tá, obrigada. Deixa eu tentar apagar isso aqui. Já tá no GeoGebra, pode colocar. Se quiser colocar, pode colocar. Aqui vai ficar como? Módulo de x mais módulo de y. Olha lá. Tá vendo? Bonitinho, né? E aí, à medida que ele vai crescendo, a altura vai aumentando. Então, é aquele losango aumentando ali, ó. Tá vendo? Assim as curvas de nível. Deu para entender? Olha, se eu colocar aqui z, vou colocar um k e vou colocar z igual a k. Aí eu vou tentar pedir a interseção, não sei se vai me dar. Para ele é difícil quando as figuras são assim diferentes. Ó, mas seria ali, ó. Pronto, agora tá aparecendo, tá vendo? Ó, bem feio, mas tá aparecendo. A interseçãozinha lá, ó, as curvas de nível, tá? Pronto. Eu vou tirar do GeoGebra, tá? Então é isso, pessoal. Olha só. Aqui tem os outros exercícios. Esse aqui é aquele da cela. Eu espero que vocês tentem fazer esse exercício. Tem um outro aqui que é muito parecido com o primeiro, só que ele acrescenta um 9, tá? E também está negativo aqui dentro. Então, quando vocês colocarem o k aqui, vão colocar o quadrado, aí vocês vão ter que associar os dois valores, tá? E ele, olha, essa soma aqui, quando vocês isolarem o menos 1, x ao quadrado mais y ao quadrado só vai poder chegar até o 9, né? Então, tá. O que vimos hoje? Funções de n variáveis, tá? Domínio, maior conjunto, onde a função faz sentido. E aí a gente tem a raiz, o log, o denominador. Curvas de nível, quando a gente faz f de x e y igual a k. E a gente também chama de mapa de contorno, quando a gente escreve elas com a altura que elas estão sendo dadas. E o gráfico superfície z igual a f de x em R3. Na próxima aula, limite e continuidade de funções. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau.